Olá! Vamos falar sobre uma ideia tão poderosa que ajudou a redesenhar um mapa do mundo. Parece exagero, né? Mas a gente vai ver como uma filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga, a filosofia da dúvida, não só sobreviveu por séculos, como se tornou uma força completamente inesperada na história. E é aqui que a coisa fica interessante. Tem um paradoxo no centro de tudo isso que a gente precisa desvendar. Pensa comigo. Como é possível que a era das grandes navegações, que a gente sempre imagina como um tempo de certeza, de ambição, na verdade foi movida por uma crise gigantesca de dúvida? Como assim? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. E o cenário é uma Europa que estava, olha, literalmente caindo aos pedaços. Então, olha só esse quadro entre os séculos XI e XVII. A Europa passou por uma verdadeira tempestade perfeita de incerteza. Sabe aquela estrutura feudal que sustentava tudo? Estava ruindo. A peste negra, nem se fala, né? Dizimou populações, deixou um trauma coletivo absurdo. A própria fé, abalada por guerras religiosas super sangrentas. E como se não bastasse, uma fome generalizada que levou ao colapso total da ordem social. Era um mundo onde tudo aquilo que era certo, de repente, não era mais. A coisa era tão, mas tão desesperadora que a realidade parecia coisa de filme de terror. Tem um relato da época que descreve o horror, saca? A fome era tão extrema que o canibalismo virou uma realidade. É pesado. E é nesse cenário de colapso total que a nossa história ganha corpo. E aí, no meio desse caos todo, uma ferramenta filosófica muito antiga, que estava meio que esquecida, adormecida, ela ressurge. E ressurge com uma força total. A gente está falando do ceticismo filosófico. E aqui, ó, um ponto super importante. Não é só sair por aí dizendo, não acredito em nada. Não é isso. É uma ferramenta bem mais sofisticada. É um método, sabe? Para investigar se as nossas crenças fazem sentido e para desafiar aquelas verdades absolutas, os dogmas, que a gente acaba aceitando sem nem pensar. Lá na Grécia Antiga, essa dúvida tomou dois rumos bem diferentes. De um lado, tinha os sofistas. Eles usavam a dúvida como uma arma, uma ferramenta de retórica para ganhar debate. Do outro, os pirrônicos. Para eles, a dúvida era um caminho para a paz interior, a tal da ataraxia. E como eles chegavam lá? Suspendendo o julgamento, a epoché. E olha, essa diferença entre usar a dúvida para atacar ou para encontrar a paz, isso vai ser fundamental para a gente entender o resto da história. Ok, agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai ver como essa filosofia da dúvida foi testada de um jeito que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava. O encontro com as Américas. A gente poderia pensar que, poxa, encontrar um novo mundo traria novas certezas, né? Acabaria com a crise. Só que não. O efeito foi justamente o contrário. O contato com povos e jeitos de ver o mundo tão diferentes não só não resolveu a crise europeia, como aprofundou essa crise. Foi tipo um terremoto em tudo que eles achavam que sabiam. E é exatamente por isso que muitos historiadores dizem uma coisa bem forte, que as Américas não foram só descobertas. De um certo modo, elas foram inventadas pela Europa. Mas calma aí, como assim inventar um continente? Bom, foi um processo basicamente em 4 passos. Primeiro, o encontro, o contato inicial. Logo depois, a Europa começou a nomear e classificar tudo de acordo com as suas próprias caixinhas. O terceiro passo foi impor a sua própria história, a sua narrativa sobre aquela nova realidade, basicamente apagando as que já estavam lá. E por fim, o último passo, a apropriação de tudo, da terra, dos recursos e até da própria história. A famosa historinha do ovo de Colombo é uma metáfora perfeita para isso. A ideia de quebrar a pontinha do ovo para ele ficar de pé parece genial, né? Uma quebra com o jeito antigo de pensar, mas, ao mesmo tempo, simboliza essa lógica de apropriação. É um gesto simples, até meio violento, que resolve o problema, mas que ignora as regras e se impõe sobre a realidade. E aí, no meio dessa confusão toda, aparece uma figura fundamental, o filósofo Michel de Montaigne. Ele pegou o ceticismo e usou de um jeito diferente. Não para conquistar, mas para fazer uma crítica, olha, uma crítica demolidora da hipocrisia da Europa. Quando Montaigne descrevia os povos indígenas, a intenção dele não era necessariamente romantizar, sabe? Ele usava a descrição de uma sociedade sem as complicações da Europa, sem contratos, sem rico e pobre, sem traição, como um espelho. Um espelho para fazer os europeus olharem para si mesmos e enxergarem o quão corrupta e artificial a própria cultura deles tinha se tornado.
E aí vem a frase mais potente dele. Com uma única sentença, Montaigne usa o ceticismo para destruir o etnocentrismo europeu. Ele basicamente mostra que barbárie é uma palavra relativa. É um jeito de julgar os outros olhando só para o próprio umbigo. E o Montaigne não para por aí, ele vai além. Ele coloca lado a lado a tal barbárie indígena, tipo o canibalismo ritual de inimigos que já estavam mortos, com a barbárie que rolava na Europa. Tortura de gente viva, guerras religiosas super violentas e, como a gente já viu, até o canibalismo por causa da fome. A pergunta que ele deixa no ar é, afinal, quem é o verdadeiro bárbaro nessa história? E é isso que finalmente nos leva à resposta do nosso quebra-cabeça inicial. O ceticismo naquela época acabou sendo uma verdadeira espada de dois gumes. E aqui a gente consegue ver direitinho os dois lados dessa espada. Por um lado, o ceticismo serviu como uma ferramenta de crítica contra os dogmas da Europa, levando a uma reflexão interna. Mas, pelo outro lado, ele foi usado como uma arma de dominação contra o jeito de ver o mundo dos povos indígenas, servindo de justificativa para a conquista. Então, o pulo do gato é esse. A mesmíssima ferramenta de pensamento que permitiu que os europeus duvidassem das suas próprias verdades foi a que eles usaram para invalidar as verdades dos outros. A dúvida que, por um lado, libertou a mente europeia foi a mesma dúvida que, por outro, justificou a dominação e o apagamento de culturas inteiras. Isso tudo joga a gente de volta para o presente. Na nossa própria era, cheia de incertezas, a pergunta continua no ar. Será que algumas das verdades que a gente aceita hoje estão, na verdade, inventando o nosso mundo e não apenas descrevendo como ele é? A história nos mostra que o poder da dúvida é imenso. Ele pode tanto libertar quanto aprisionar. Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.